que é esse projeto que a gente vai ver hoje aqui? O GeoStats JL, ele é um pacote, né, de geomodelagem. A gente bota aqui a palavra geoestatística, né, mas é uma palavra que às vezes eu não costumo compartilhar tanto em algumas áreas, porque ela tem já carregada nela uma história, né, que as pessoas, quando escutam a palavra geoestatística, já associam a krigagem, uns métodos específicos da literatura. E eu penso nesse nome geostats aqui como um nome muito mais geral, que é estatística com dados geoespacial, né? Então, você pensa em modelos de aprendizado com dado espacial, ou modelos de simulação de distribuição espacial, qualquer coisa que você queira fazer que seja uma manipulação de dados estatística, né, digamos, ou com cálculo de probabilidade com dados geoespaciais, a gente está colocando nessa umbrella aqui, nesse guarda-chuva geoestatística. E aí eu vou passar um pouco do que é esse projeto aqui nos slides, depois a gente vai dar um switch para um notebook, que eu acho que o Leandro já compartilhou com alguns de vocês aí, para a gente tentar fazer um passo a passo do beabá de como carregar dados e como manipular dados nesse framework. Então, a gente já passou aqui, né? O short intro é que eu desenvolvi esse Geostats lá atrás, eu acho que eu comecei a trabalhar nele em 2014, 2015, eu não recordo agora o ano, mas faz bastante tempo que ele está no GitHub aberto, com contribuições. E aí fundei essa empresa para começar a desenvolver soluções mais customizadas para a indústria, né? Então, a gente está pegando essas camadas de software open source e customizando e fazendo soluções mais pontuais para a indústria. Tem um site aqui, se vocês quiserem acessar mais informação, que tem um pouco mais de detalhes sobre outros projetos e coisas relacionadas a essa carreira. O Geostats, ele tem uma comunidade, né, que ela está centrada num canal que a gente chama Zulip, que é uma plataforma feito o Slack, ou feito outras plataformas de chat, que são comuns em empresas. O Zulip, ele é uma alternativa open source, também é uma plataforma de chat open source, e a comunidade Júlia, ela tem adotado, a parte da comunidade tem adotado o Zulip para comunicação. Então, a gente criou um canal lá do Geostats no Zulip, então, se você quiser já se juntar ao canal, é uma oportunidade boa, porque após o workshop, se você tiver perguntas, lá é um lugar bom para perguntar. Tem uma documentação oficial do projeto, que está também no site do Geostats, né? Se você for no GitHub e clicar lá na documentação, vai abrir uma página que tem todos os exemplos e a gente tenta atualizar essa documentação com uma frequência o mais alta possível. A gente sabe como é questão de documentação em software, né? A gente vai desenvolvendo um monte de nova funcionalidade e às vezes a documentação fica um pouco para trás. Mas a gente tem tentado fazer isso e a gente fez uma revisão geral essa semana passada e a documentação atual lá, eu acho que ela está mostrando boa parte das funcionalidades que a gente já tem hoje. Esse Geostats, ele é um framework, como eu falei, para modelagem de dados geoespacial, né? E ele tem essa característica de ser totalmente escrito em Julia, não tem nenhuma outra linguagem por trás, ele está do começo ao fim escrito em Julia, e a gente fez isso para poder trazer mais colaboradores, porque é uma linguagem fácil de ler e de contribuir. Mesmo você começando a programar agora, você vai ver que é bastante simples de contribuir, não precisa ter um conhecimento super avançado de uma linguagem baixo nível, como C++, Fortran, essas linguagens mais baixo nível, né? Ela esse projeto, como a gente vai ver, ele tem um conjunto de submódulos que a gente fala, né? Que o Geostats é o módulo principal, que ele simplesmente exporta vários submódulos. A gente não vai entrar em tanto detalhe nesses submódulos, porque não tem tempo suficiente, né? Mas você pode assumir que quando você carrega o pacote Geostats, você está carregando todos esses pacotes na sua sessão para fazer geomodelagem de qualquer natureza com esses dados, né? Então, a gente está fazendo, digamos, uma experiência que o usuário só carrega uma coisa e vai estar pronto para usar tudo que ele precisar da stack na solução. Então, ele vai conseguir fazer processamentos geométricos dos dados de malhas de forma avançada, conseguir fazer a geoestatística ou geomodelagem com esses dados e fazer visualizações em 2D e em 3D facilmente também. Onde é que ele já foi utilizado, né? Essa stack Geostats, ela tem sido utilizada por pequenas empresas de consultoria, por grandes empresas de tecnologia ou na indústria, seja via os produtos que a gente constrói na nossa empresa, né? Então, a Arpejo, ela pega os Geostats, faz camadas e desenvolve protótipos ou soluções para a indústria. Então, tem algumas dessas indústrias que estão utilizando soluções escritas com o Geostats, né? Então, não está explícito para o usuário final, mas elas estão usando. E tem pessoas nessas empresas também utilizando diretamente como pesquisadores, né? Então, tem pesquisadores, por exemplo, Petrobras, que têm utilizado a ferramenta e contribuído
pontualmente aqui e ali com alguns desses softwares que a gente desenvolve em aberto. A gente tem algumas publicações científicas espalhadas pelo mundo, né? Tem algumas pessoas que estão usando esses softwares para fazer trabalho acadêmico, trabalho científico. Então, essas aqui são 2 publicações que saíram em 2020 e 2021 na área de modelagem de recifes de coral, lá no Havaí. Então, essas aqui são as ilhas do Havaí. E eles estão usando o projeto para fazer cálculos de mapas de rugosidade, por exemplo, que são uma propriedade de complexidade geométrica que eles utilizam para tentar mapear o impacto humano nesses recifes de corais. Né? Tem outras publicações que saíram que são relacionadas à estrutura de material em 3D. Né? Então, construção de modelos, por exemplo, de rocha digital, né? Ou modelos de poros, aqui como vocês estão vendo com a nossa stack, e visualização, e outros modelos, outros artigos científicos que saíram mais numa pegada de geoestatística pura, né? Como fazer transformação de distribuições e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui nesse workshop hoje, né, é tentar usar o tempo que a gente tem para aprender os passos iniciais com esse framework. Então, uma coisa que eu queria mostrar aqui é o hands-on. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar esse notebook aqui, que é um notebook exemplo, que não é o que vocês têm com vocês aí agora, mas é um notebook só para dar uma ideia do que é que seria essa geociência de dados, né, no framework que a gente está construindo, para ver como é que vocês pensam nisso no contexto de vocês. Né? Então, imaginando que na geofísica tenham problemas que vocês tenham que calcular propriedades espaciais numa malha, ou fazer outros tipos de cálculos diretamente no modelo de malha não estruturado, aqui é um exemplo de como você poderia fazer isso, né? Para te dar ideias do que é que poderia ser feito. Esse exemplo aqui é da indústria do petróleo também, né? Que é o cálculo de volume de óleo in place, né? Que é o VoIP. Então, se você vai na indústria do petróleo, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, você vai ver que eles têm, né, esse cálculo, que é um cálculo de uma estimativa de quanto óleo, ou quanto gás, ou quanta água tem na subsuperfície. Então, você calcula esse volume como sendo uma integral de volume de uma saturação vezes uma porosidade da rocha vezes uma unidade de volume. Né? Então, você tem esse volume aqui, que é o volume de óleo in place, que eu acho que muitos de vocês já estão familiarizados com esse conceito, né? E para converter isso em massa, a gente simplesmente multiplica pela densidade do óleo, né? Para poder ter essa massa de óleo que está na subsuperfície. Né? Tem os fatores de recuperação, aquelas conversões de subsuperfície para condições de superfície, né? Mas a gente vai ignorar isso aqui. Então, se você quer fazer esse cálculo de massa que está realmente in situ, né, na subsuperfície, seria essa integral. Só que o que é feito na prática, muitas vezes? Né? Muitos desses softwares, ou muito do que é feito com softwares mais antigos, né, é você fazer uma estimativa mais grosseira. Você vai dizer, eu não sei quanto é que vai ser se a densidade em cada célula da malha, a saturação em cada célula da malha, a porosidade em cada célula da malha, para fazer essa integral de forma mais acurada. Então, eu vou simplesmente pegar valores médios, pegar o meu volume total do reservatório, multiplicar por uma porosidade média, uma saturação média e uma densidade média. E aí eu vou ter uma estimativa média dessa massa de óleo no campo. Só que será que tem como a gente fazer melhor usando uma tecnologia, né? Um software que permita você expressar esse tipo de conta de forma mais simples, né? E aí a ideia é assim, né? A gente vai pegar um exemplo aqui que é o dataset aberto chamado o Norm Field, né? Que é um dataset que foi publicado pelo projeto OPM, que é um reservatório que tem aqui todas as propriedades. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso rapidamente, que é calcular a solução de uma simulação de reservatório no Túlio, TNT. Oi. você está mostrando o notebook agora? Vocês não estavam vendo nada, não? Não, a gente está vendo, está no hands-on, no slide do hands-on ainda aqui. Caramba. E agora, consegue ver? Agora a gente está vendo você. Ah, caramba. Eu achava que estava compartilhando a tela. Deixa eu compartilhar a tela toda. Então, Acho que é melhor do que tentar compartilhar só um slide. Eu estava apresentando aqui achando que vocês já estavam vendo o notebook, né? Então, desculpa aí não, então melhor começar de novo. Tá. Então, o que eu estava falando é que... Se puder aumentar um pouquinho a letra, desculpa, Túlio. Tá pequena a letra ainda? Está um pouco pequena, se puder aumentar um pouco é melhor. Tá em 200% agora. Tá melhor de enxergar? Acho que agora dá, né? Dá. Legal. Tá.
uma coisa que você pode fazer também é assistir no próprio computador, né? Se estiver pequeno no telão na frente, tentar abrir a sessão na própria máquina também pode ser que fique melhor, mas o que eu estava falando aqui, eu também não vou, talvez, passar tanto tempo aqui, mas a ideia é que nesse cálculo de volume de óleo em place, né, você calcula isso como uma integral de volume da saturação de óleo, porosidade da rocha e um dV, que é um elemento de volume, né? Então, você quer calcular esse valor, ou equivalentemente, você quer calcular isso em massa, você multiplica pela densidade do óleo, essa integral aqui, e você vai ter aqui a massa de óleo que está naquele reservatório, né? Só que o que é feito na prática? Na prática, alguns cálculos mais rápidos, estimativas mais grosseiras, assumem um valor médio, né, de densidade, saturação e porosidade, e você multiplica pelo volume total do reservatório e tem uma estimativa grosseira de quanto óleo tem na subsuperfície. Só que a pergunta que eu estava falando, será que a gente tem como usar uma tecnologia ou uma ferramenta que facilite calcular fazer essas contas espaciais, digamos assim, né, de forma mais simples e mais explícita? Aí o que eu vou fazer aqui é esse cálculo, só que usando um dataset aberto, né? Então, tem um dataset que é o dataset de Norne, e esse dataset ele foi liberado pelo projeto OPM, é um dado aberto. E se você pegar esse dataset, você consegue fazer códigos dessa natureza. Então, você calcula aqui essa função que está carregando o dataset do disco para uma solução de simulação no tempo t, e está passando esse dataset para uma transformação que a gente chama aqui de seleção, que converte os campos desse dataset para outros nomes, só para ficar mais legível. Então, estou convertendo porosidade para Φ, saturação de óleo para SO, saturação de gás e assim por diante. Estou dando outros nomes para as variáveis, e ele vai carregar esse objeto aqui, que parece uma tabela, né? Ele é uma tabela que a gente chama no Julia de tables.jl, né? Que é uma tabela que você consegue tratar como se fosse uma tabela, mas é um objeto customizado, que tem várias colunas aqui de propriedades do reservatório, e tem uma coluna especial, que é a coluna de geometria. E no caso aqui é uma malha de hexaedros. Então você vai ver aqui vários hexaedros na coluna de geometria. Aí o que eu vou fazer aqui para calcular essa massa de óleo em place? Eu vou simplesmente fazer uma coisa que a gente chama aqui de uma transform, que é pegar esse reservatório e definir uma nova variável desse reservatório, que é o massa de óleo em place, que é multiplicar a coluna de densidade, a coluna de saturação e a coluna de porosidade de cada hexaedro, e multiplicar pelo volume da geometria, que no caso é um hexaedro, né? Cada célula é um hexaedro. Isso vai gerar uma nova propriedade nessa malha, que é essa propriedade MOIP, né? Que seria massa de óleo em place em quilogramas. E aí, isso é uma maneira que você tem, por exemplo, de fazer essa geociência de dados, né? Que é manipular uma malha diretamente e calcular novas propriedades em cima da malha. E aí, a coisa legal é que você tem visualizadores diretos, né? Então, você pode visualizar esse resultado, por exemplo, as geometrias com a cor, que seria a cor calculada de MOIP, e você vai ter um visualizador básico aqui de olhar para cada hexaedro desse modelo de reservatório e dizer assim, ó, essa aqui é uma célula, um hexaedro que tem uma massa de óleo maior do que uma célula mais escura, né? Então, você sabe onde é que está o óleo, digamos, nesse modelo, fazendo a multiplicação de saturação, porosidade e densidade do óleo, né? Então, esse aqui é só um exemplo para motivar o notebook que a gente vai ver agora em seguida, né? E aí você consegue fazer vários tipos de geociência de dados ou análise de dados mais sofisticada com esse tipo de ferramental, né? Então, por exemplo, aqui eu estou criando uma função, e essa função ela vai fazer o cálculo da massa de óleo em place, a massa de gás em place e a massa de água em place, que é basicamente carregar o reservatório do disco, renomear as propriedades para nomes mais legíveis, né? Que é só para questão de ficar uma coisa mais legível, e aí calcular aqui com essa transformação do reservatório 3 propriedades, que são massa de óleo, gás e água, que é simplesmente multiplicar as colunas e calcular volumes geométricos, né? E retornar aqui a soma desses volumes com massa de óleo e dividir por 1000 só para ficar um número menor, porque em quilogramas ficam números muito altos. E no final você consegue construir, por exemplo, um data frame com toda a série temporal dessas propriedades. Então eu faço aqui um times variando de 0 até o número de time steps da simulação, e coloco no data frame os resultados dessa função. Isso aqui vai gerar essa série temporal de massa de óleo, gás e água, e eu posso plotar essa série temporal com as bibliotecas de plotar, que é isso que eu estou mostrando. Então, você tem aqui as 3 séries de água, gás e óleo, né, que você está vendo aqui durante a produção. Então, o óleo vai diminuindo, porque você está produzindo óleo. O gás, eu estou plotando aqui em verde, né? Então, esse cara aqui, e a água que está sendo injetada, porque eu acho que esse reservatório tem injeção de água, está aumentando ao longo do tempo.
Então, isso aqui é só para motivar o tipo de coisa que você consegue construir rapidamente com essa solução. Então, você vê que são poucas linhas de código que você consegue manipular uma malha não estruturada de hexaedros e fazer contas sofisticadas. Isso é a motivação. E o que eu vou fazer aqui agora é partir para o notebook que eu compartilhei com o Leandro. Acho que você já tem eles em mãos, né? Mas eu queria só confirmar se está todo mundo já com ele carregado. Então, eu vou voltar aqui para a nossa janela de chat. Se alguém tiver sem o notebook carregado, por favor, pode levantar a mão aqui no... Leandro está com a mão levantada? Não, acho que eu esqueci de abaixar a luz. Tranquilo. Então, a ideia é carregar esse notebook aqui, né, que é uma pasta que tem um notebook e tem uma subpasta chamada Data, né, que tem um conjunto de dados, que a gente vai usar nesse workshop aqui. Então, a ideia é que vocês carreguem esse notebook, né? Se vocês não viram como fazer isso, é só subir aqui em cima. Deixa eu abrir o Pluto de novo. Então, você vai no Pluto, e lá no Pluto você vai ter essa parte aqui embaixo que você pode escolher aqui o notebook, né? Então, você vai clicar no notebook de geodatascience.jl e vai apertar Open. Não é, acho que o Pluto tem um probleminha que você não pode apertar Enter, você tem que apertar Open no Windows, senão ele não vai abrir o notebook. E aí, quando você abrir esse notebook, ele vai demorar um tempinho carregando os pacotes, instalando, né, fazendo download de todos os pacotes. Mas eu já vou dar prosseguimento aqui. Se vocês tiverem problema, vocês levantam a mão depois, porque demora um pouquinho fazendo esses downloads. Então, o que é que esse notebook vai fazer? Quais são os objetivos, né? Então, introduzir conceitos básicos de como usar esse framework de ciência de dados, de geomodelagem, e aprender essa maneira de trabalhar, que eu acho que é uma maneira bem eficiente. Depois de anos desenvolvendo essas tecnologias, a gente conseguiu construir um conjunto bem compacto de ferramentas de software, né, que permitem você fazer coisas bem sofisticadas, né? Praticar esses conceitos e desenvolver essas pipelines, que a gente chama de pipelines geoespaciais, para aprendizado geoestatístico, a gente chama, né? Também é uma questão que não vai dar para entrar em detalhes aqui, mas que são coisas importantes para levar para o futuro também. Então, qual é a noção aqui de dado geoespacial para a gente? Seja na geoestatística, na geofísica, no reservatório de petróleo, numa mineração, na agricultura. Dado geoespacial para a gente aqui vai ser sempre essa mesma definição, que é uma tabela de atributos, que a gente também chama de features, né, que é um conjunto de colunas, que são medições ou propriedades daquele material, daquela rocha, daquele fluido que está naquela rocha, e vai ter uma discretização de um domínio, que é geralmente uma malha não estruturada, um grid, seja qual for o tipo de domínio, né? Esse é um conjunto de, vamos dizer assim, localizações no espaço que a gente discretizou, e cada elemento desse domínio, por exemplo, cada hexaedro, está associado a uma linha dessa tabela, né? Então, isso aqui é para a gente a nossa definição de dado geoespacial. E a gente vai saber, nesse contexto aqui, que todo domínio vai vir do pacote Meshes, que é o nosso submódulo para processamento geométrico, e toda tabela vai ser qualquer tabela que implemente esse pacote aqui, que é o chamado tables.jl, que é uma interface que diz como um objeto deve se portar como tabela. Então, se você pega um data frame, ou uma planilha do Excel, ou um database SQL, todos esses tipos de objetos aqui implementam essa interface tables, e a gente pode usar eles nesses pipelines que a gente vai construir aqui. Aí a primeira função mais importante desse framework aqui é a função GeoRef, que ela simplesmente combina uma tabela com um domínio para gerar esse dataset espacial, né? Então, ela vai pegar uma tabela com um domínio e vai gerar o dado, né? Que é o objeto que a gente vai manipular aqui. Por outro lado, também tem duas funções que podem ser úteis, que é a função valores e domínio, que extraem desse dataset a tabela original e o domínio que foram usados para construir. Então, por exemplo, se você pega aqui uma tabela que eu estou construindo, né? Essa tabela aqui é um data frame que tem duas colunas ou dois atributos ou duas features, né, que a gente chama, são features A e B. Ela é uma tabela com 100 linhas e duas colunas. Eu posso georreferenciar essa tabela, por exemplo, num conjunto de pontos aleatório no espaço 2D. Como é que eu faço isso? Eu posso, por exemplo, fazer o georreferenciamento dessa tabela num conjunto de pontos aleatórios em 2D. Isso aí você cria, por exemplo, com essa função aqui. Você vai chamar a função rand, que gera coisas aleatórias, né? Vai passar aqui o tipo de coisa aleatória que você quer gerar, no caso é um ponto 2, que é um ponto em 2D, e vai pedir 100 pontos aleatórios. E aí você vai gerar uma tabela que vai estar georreferenciada nessas geometrias. Então você vai ver aqui que vai ter colunas A e B,
de features e uma coluna especial de geometria, que é essa coluna de pontos aleatórios. Quando você gera esses objetos georreferenciados nesse framework, você pode visualizar diretamente. Tem duas maneiras de visualizar, né? Uma é você mandar esse objeto direto nesse viewer, que a gente chama de viewer aqui, que é essa notação do Julia, é você chamar uma função viewer no objeto, é equivalente a fazer isso aqui, né? Chamar viewer no point data, é a mesma coisa que mandar o point data para o viewer, é uma notação equivalente, né? Isso aqui vai gerar essa visualização que eu mostrei aqui em cima, que é uma visualização interativa, né? Então você vai ter capacidade de dar zoom, selecionar trechos para ver os pontos que você tem interesse. E ela tem aqui em cima um drop-down que permite você mudar o tipo de feature que você está visualizando nesse dataset, né? Essa visualização com viewer é uma possibilidade, e a outra possibilidade é uma função mais baixo nível, que é a função vis. Você pode fazer, eu quero visualizar as geometrias do meu point data e eu quero colorir com a minha variável A, por exemplo, que é a feature A. Então, você pode fazer essas chamadas mais baixo nível, né, para combinar vários tipos de plot no mesmo cenário, na mesma cena, ou você pode simplesmente chamar o viewer quando você só quer ver o dataset e interagir rapidamente com as features que estão nele. Então, outra maneira de você georreferenciar esses dados aqui é você fazer um georreferenciamento num grid, né? Então, você pega aquela mesma tabela de colunas A e B, e agora eu vou georreferenciar numa grade cartesiana de 10 por 10 células. Você vê aqui agora que quando eu faço esse georreferenciamento, ele gerou um novo dataset espacial e tem uma geometria que é um quadrângulo, né? Que é um quadrado, é um quadrângulo porque não precisa ter ângulos retos, né? É um objeto com 4 ângulos, mas nesse caso aqui de uma grade cartesiana, ele é um quadrado também, né? São ângulos retos aqui, então você tem geometrias que são quadrângulos e tem features A e B. Então, se você mandar esse dataset agora, que é um grid data, para o viewer, ele vai reconhecer que o domínio é um grid e vai plotar de forma diferente, né? Então, você vai ter esse grid de valores aqui e vai fazer aqui a mesma visualização dos campos que estão em cima desse grid, né? Então, tem um campo de features A e um campo de features B. E aí é uma maneira de você rapidamente interagir com o seu reservatório, com o seu modelo 3D de sísmica, seja qual for a coisa que você está visualizando, né? Aqui eu estou mostrando exemplos 2D para ficar mais leve, mas isso funciona em 3D também. E é tudo usando essa biblioteca de visualização chamada Mach no Julia, que faz a visualização na GPU de forma eficiente. Ela demora um pouco para compilar, como vocês devem estar vendo aí no notebook de vocês, mas depois que compila, ela tem uma performance legal para você interagir com os dados. Então, em todos os casos, né, essa tabela de atributos, como eu falei, você pode obter ela usando essa função valores, né, que você vai extrair do dado espacial só as features. Então, aqui eu extraí a coluna A e B como uma tabela, né? Ou você pode chamar a função domain, que vai pegar aquela grade cartesiana que está debaixo do dataset e vai externar para você, né? Então, você vai ter aqui um grid 10 por 10. E aí, para esse exemplo aqui que a gente vai fazer alguns exercícios, eu vou usar um dataset da mineração, porque esse notebook ele já foi de um outro workshop, né? Então, não deu tempo de adaptar para o caso de reservatórios de petróleo, ou um problema mais de óleo e gás, talvez, que é mais comum na geofísica, talvez tem muita aplicação em óleo e gás, né? Na mineração também tem, mas eu não tenho datasets e exemplos disso. Esse dataset aqui é da mineração, que é o Boni, que é um dataset também disponibilizado na internet sobre essa licença Creative Commons, né? Então a gente tem que citar a licença aqui, que foi feita, que é um dataset da mineração, e ele geralmente vem em formato CSV, é um formato bem simples de carregar, e a informação adicional você tem que prover manualmente, né? Então esse dataset você carrega aqui de um CSV, que é usando o pacote CSV, que você deve ter na sua pasta também, ele vai funcionar aqui, vai carregar esse objeto CSV, que também é um objeto tabela, que a gente pode georreferenciar. Então, você vai ver que ele tem algumas colunas aqui que são sobre elementos químicos, né? Então, prata, ouro, cobre, são as medições desses materiais. E tem outras propriedades que são coordenadas, East, North e RL, que são coordenadas do espaço dessas medições, né? E aí, o primeiro exercício que eu queria tentar fazer aqui com vocês, eu não sei se é fácil vocês identificarem isso, né? Mas seria tentar fazer o georreferenciamento dessa tabela usando essas coordenadas East, North e RL, né? Então, para você saber como fazer isso aqui, você vai ter que trocar essa função missing por algum georef, né?
E aí, como seria esse GeoRef, você pode abrir a documentação aqui do Pluto, que é o LiveDocs, e aí você vai ver as possibilidades de como chamar essa função GeoRef com esses dados especificamente para gerar o resultado que a gente está pedindo no exercício, né? Se você tiver alguma dificuldade, você quiser mais dicas, você pode passar o cursor do mouse em cima dessa caixinha azul, e ele vai mostrar para você uma dica com a resposta. Então, acho que eu vou fazer só uma tentativa aqui com vocês. Vou dar, tipo, 2 minutos. Talvez seja o suficiente para você ler essa documentação aqui e saber qual é a função que você tem que chamar para fazer o georreferenciamento desse dado aqui. Tá? Então, eu vou aguardar qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só mandar aqui pelo chat do Google Meet que eu vou respondendo, eu vou acompanhando. Eu não sei se vai dar para acompanhar ao vivo aqui, porque tem diferentes dificuldades acontecendo aqui. Acho que é melhor. Alguns, eu acho que faltou o arquivo. Eu não passei o arquivo, outro está carregando ainda, mas enfim. Tá, tranquilo, Leandro. Então, eu vou prosseguir só para todo mundo ver mais ou menos como é que funciona. Depois vocês fazem com mais tempo, então, com calma. Acho que vai ser mais produtivo, né? Certo. Então, deixa eu fazer isso aqui agora. Como é que seria esse georreferenciamento, né? Então, eu tenho um CSV que foi carregado no disco e eu quero agora escrever essa função answer, né, que é a resposta a esse primeiro exercício, que pega esse CSV e retorna alguma coisa, que é um objeto geoespacial. Eu vou georreferenciar. Então, vou georreferenciar esse CSV e eu quero georreferenciar com base nas colunas da tabela. Então, você vai ver aqui que tem um método, que é esse método aqui, que é... Cadê aqui? Esse aqui, ó, coordinames, né, que é georreferenciar a tabela usando as colunas com esses nomes aqui de coordenadas, né? Então, a documentação, claro, poderia ser melhorada, né? Então, ficamos abertos aí a sugestões de melhoria na documentação, mas aqui seria passar a coluna East, a coluna Norte e a coluna RL como as 3 colunas que eu quero usar para georreferenciar os dados, né? E quando você fizer Shift Enter, né, que é o comando do Pluto para executar, você vai ver que a resposta está certa. Essa caixinha aqui vai ficar verde, dizendo que você acertou, né? Deixa eu fechar aqui a documentação. E aí o hint aqui seria... Ô, Júlio. Oi. Só uma dúvida. Essa documentação que está aparecendo aí é a própria documentação das funções que você pôs no código lá. Isso, exatamente. Eu mostrei para eles ontem como é que documenta uma função, e o Pluto já coloca nesse LiveDocs ali do lado. Ali. Exato. Se você fizer uma docstring da função qualquer do Julia, o Pluto vai mostrar aqui no LiveDocs. Exatamente. Qualquer função do Julia, se você clicar o mouse em cima dela e botar LiveDocs, ele vai aparecer a documentação. E aí aqui agora, a gente vai para essa segunda etapa aqui, que é basicamente mostrar que todo dataset espacial ele se funciona como se fosse um data frame, né? Uma tabela. Então, você vai poder fazer coisas do tipo, eu quero acessar as primeiras 3 linhas, todas as colunas, né? Então, você pega esse dado e faz esse acesso das primeiras 3 linhas, ou seja, você pegou 3 linhas e 3 colunas, e todas as colunas, então A, B e a geometria. Você vai poder pegar, por exemplo, só a primeira linha, e aí, nesse caso, você vê que o que retorna aqui é uma tupla que tem medição de A, medição de B e um quadrângulo, né? É uma linha só. Você pode fazer também só a coluna A, todas as linhas. Então, você vai pegar uma coluna de valores, do valor do feature A. Ou você pode pegar a coluna de geometria. Nesse caso, tem uma otimização, né? Então, você não vai retornar um conjunto de quadrângulos, porque esse domínio aqui é um grid. Então, você pode representar na memória de forma lazy, né? Ou seja, não precisa salvar a memória para salvar 100 quadrângulos. Você pode simplesmente salvar a configuração do grid e retornar isso como se fosse um objeto que sabe iterar quadrângulos, né? Então, aqui, quando você faz a coluna de geometria, você retorna o domínio. E se você fizer, por exemplo, grid.a, você pega a coluna, e grid.geometria também você pega o domínio, né? Então, são otimizações que são feitas por trás dos panos para evitar alocações de memória e para fazer código ficar mais eficiente. Então, dado que você consegue carregar o dado e fazer essas manipulações básicas de dados, né? Isso é muito comum na ciência de dados não espacial, você faz essas mesmas coisas com tabelas, só que aqui a gente tem essa coluna especial de geometrias que faz coisas mais sofisticadas que a gente vai mostrando mais para frente. Então, a próxima etapa que você faz com dado geoespacial é transformações, né? Então, você quer, por exemplo, pegar um dado bruto que foi carregado e passar por uma sequência de transformadas ou transformações
para converter aquele dado numa nova especificação que é útil para certo tipo de análise. Então, você, por exemplo, quer treinar um modelo de machine learning, ou quer fazer algum processamento sísmico, algum processamento de interesse que depende de uma certa distribuição de propriedades, você pode realizar transformações no dado bruto para, então, realizar a sua análise. Né? Então, como é que você vai fazer essas transformações? Nesse framework, a gente criou esses conceitos que a gente chama de Table Transforms. Né? Então, são objetos que a gente define, que tem vários deles, estão documentados também na documentação do Geostats, que permitem você pegar um dado geoespacial qualquer em cima de uma malha e processar ele como se fosse numa sequência de operações. Né? Então, aqui eu estou criando um pipeline sequencial, por exemplo, que vai jogar todos os valores faltantes fora, que é essa transformação drop missing, e depois vai renomear as colunas para nomes mais legíveis. Né? Então, eu vou pegar a coluna AU PPM, que é ouro em partes por milhão, e vou simplesmente chamar de ouro, né? Pegar a coluna de prata, de cobre e assim por diante, e vou renomear. E aí o que eu posso fazer é pegar o dataset raw, que eu calculei, o dataset bruto, né, que é aquela tabela CSV georreferenciada com essas colunas, e eu vou aplicar essa pipeline de transformação nesse dataset. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu simplesmente pego o meu dataset raw, né, raw, e jogo na pipeline zero. Isso vai gerar um novo dado geoespacial que tem as colunas renomeadas e tem todos os valores faltantes jogados fora. Né? Então, isso facilita muito porque você cria essas pipelines uma única vez e elas funcionam para todo tipo de malha, grids, malhas não estruturadas, pontos, vai funcionar para todo tipo de domínio. E se você não precisa fazer essa manipulação manual, né? Então isso tudo vai acontecer por trás dos panos. E o poder de pipelines é que realmente você pode compor essas pipelines e construir coisas muito sofisticadas. Né? Então, por exemplo, aqui, esse primeiro exercício seria olhar a documentação das transformações, né? Que você pode clicar aqui e construir uma pipeline que primeiro troca todos os valores faltantes por zero e depois troca o tipo científico dessas variáveis geologia e litologia para um tipo que a gente chama de multiclass. Porque no aprendizado de máquina, né, você tem que fazer, por exemplo, um problema de classificação ou clusterização. Isso gera uma variável que a gente chama de variável categórica na estatística, né? E essas variáveis elas têm um tipo que a gente chama de tipo científico categórico. Elas, por exemplo, você pode representar na máquina com números inteiros, né? 1, 2, 3, ou você pode representar com strings A, B, C. São todas variáveis que você chama de variáveis categóricas e tem o mesmo tipo científico, que é o tipo multiclass. Né? Então, como é que você faria essa pipeline 1? Você primeiro vai trocar os valores faltantes. Então, se você olhar a dica aqui, ó, são duas transformações. Coalesce e coerce. Né? Então, a primeira transformação é coalesce. Você vai dar um tab aqui e vai buscar a documentação do Pluto. Ele vai mostrar, ó, troca todos os valores faltantes por um valor especificado. Né? Então, eu vou dizer assim, eu quero trocar todos os valores faltantes pelo valor zero. E foi o que o exercício pediu. Né? Então, eu vou trocar pelo valor zero. E, em seguida, eu vou trocar o tipo científico das variáveis geo e lito para o tipo multiclass. Aí a gente combina essas transformações com o operador TO, né? Que é como se fosse em sequência. Né? Então, você vai fazer barra invertida TO, apertar Tab, isso vai virar uma setinha, né? Que é o operador to, e vai mandar para a operação de coerce, que é a operação que faz essa mudança de tipo científico. Né? Então, eu vou dizer assim, eu quero mudar o tipo científico da coluna tal para uma variável contínua e o tipo da coluna 2 para uma variável de contagem, por exemplo. Né? Então, aqui eu vou fazer o que ele está pedindo no exercício. Né? A variável geo, eu quero que ela se torne uma variável multiclass e a variável lito também. Então, eu vou fazer essa modificação. Vou fechar aqui a documentação. Multiclass. E agora, quando eu executar essa célula, que é simplesmente salvar, né? Você vai ver que ela criou uma transformação sequencial que primeiro troca os valores faltantes por zero e depois troca o tipo científico para multiclass das variáveis lito e gel. Né? O segundo exercício é você fazer a seleção de algumas features específicas desse dataset espacial e depois fazer Principal Component Analysis, né? PCA. Então, como é que você pode fazer isso? Tem a transformação Select, que vai selecionar features. Então, deixa eu abrir aqui a documentação. Tem várias maneiras de você selecionar colunas, né? Você pode usar expressões regulares, listar as colunas explicitamente e renomear. Tem vários tipos, né? Mas como nesse dataset as colunas AU, AS são as 5 primeiras colunas, se você olhar aqui, ó, AU, AG, CU, AS são as 5 primeiras colunas,
eu vou simplesmente selecionar usando um indexador. Então, eu vou selecionar as colunas 1 a 5. E depois eu vou mandar isso para um PCA. Então, barra invertida TO, PCA. Isso aqui vai estar gerando a nossa pipeline 2. Se eu salvar, você vai ver que essa é uma transformada sequencial que seleciona as colunas 1 a 5, aplica uma transformação Z-score, que é como se fosse normalizando aquelas colunas para estar no Z-score, e depois faz uma análise de eigenvalues com a projeção V para ter o PCA. Então, isso aqui é uma transformação sequencial. E aí, por fim, acho que essa é a última transformação do exercício, a gente vai fazer a seleção da variável densidade e vai computar o Z-score. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar a variável densidade, que é barra invertida ρ, e vou mandar na transformação Z-score. Então, isso aqui deveria ser a nossa pipeline 3. Então, quando você tiver todas essas pipelines aí... tem mais uma aqui ainda, que é fazer a normalização das coordenadas do domínio para ficarem entre -1 e 1 e fazer um detrend, ou seja, tirar trends espaciais das variáveis com um polinômio de grau 1. Então, deixa eu fechar só essa daqui. Então, normalizar as coordenadas do meu domínio e depois eu vou... acho que eu fiz alguma coisa aqui. Normalizar as coordenadas e depois vou mandar isso na transformada de trend. E se você abrir a documentação aqui, você vai ver que ela tem uma opção que é o grau do polinômio que você vai tirar o trend. Então, você com grau 1. Eu acho que é o padrão, inclusive. Mas deixa eu ver se é o caso aqui, Deixa eu ver, de trend. Isso, o padrão já é 1. Eu poderia até omitir isso aqui, mas eu vou deixar explícito, Então, eu vou salvar aqui. E aí, com todas as pipelines, o que eu posso fazer agora é essa super combinação aqui, que é... Vou criar a minha pipeline final, que é pegar a pipeline 1, colocar em seguida a pipeline 2, vou unir, essa união disjunta aqui com a pipeline 3 e depois a pipeline 4. Então, você vai ver que ele criou uma transformação, uma pipeline sequencial que é composta de duas operações seguidas de uma operação em paralelo, que é esse U aqui, ele gerou um paralelismo, Então, essas coisas vão ser distribuídas em diferentes threads. Então, você pega uma sequencial que vai fazer o PCA, outra sequencial que vai fazer o Z-score, e aí, fora disso, vai ter a transformação de normalização de coordenadas e tirar o trend. Isso aqui gerou uma pipeline final, que você pode jogar isso no seu dataset e ela vai fazer toda essa mágica para você. Então, você pega aqui o dado, manda nessa pipeline, ele vai executar todas as operações e vai te dar um resultado final que já está naquela malha, com as componentes do PCA, a densidade em Z-score e a geometria, que no caso era um ponto. Então, isso aqui é só para mostrar um pouco do poder de você trabalhar com essas transformações. Tem várias transformações implementadas e você pode imaginar que você quer implementar uma transformação da geofísica, fazer algum processamento, algum form modeling, alguma operação que você queira fazer. Você pode implementar mais uma transformação e colocar nesse pipeline e ela vai poder ser executada em qualquer tipo de malha no futuro. Então, mais exemplos aqui, só para dar uma ideia. Então, aqui eu estou dando um exemplo que eu estou convertendo o tipo da litologia para multiclass e depois estou fazendo essa transformação aqui, one hot, que é uma transformação no aprendizado de máquina para converter uma variável categórica em colunas binárias. Então, essa transformação one hot aqui, ela pega, por exemplo, a variável litologia, que era uma variável categórica, o tipo de litologia, e vai quebrar em 3 colunas. Então, ele vai dizer aqui, a litologia foi quebrada na coluna litologia do tipo FR1, litologia do tipo OX1 e litologia do tipo OX2, que são tipos de oxidação da rocha, e litologia TR1. Então, você vê que criou colunas binárias, de false true aqui, que são basicamente, ele pegou a coluna litologia, viu as categorias que estavam disponíveis e criou novas 4 colunas com zeros e uns. Isso, às vezes, é bom para você fazer filtragem de domínios daquela sísmica, sub-regiões que são de interesse. E aí a coisa interessante é que essas operações são, às vezes, implementadas de forma lazy. Então, aqui, por exemplo, vou pegar um dado espacial e vou filtrar todas as linhas onde o teor de ouro é maior do que 0,5 e o teor de cobre é maior do que 0. Isso aqui vai gerar um view, que a gente chama, um view do domínio, que não está construindo, não está alocando novas memórias, só está salvando os índices daquele domínio que satisfazem essa propriedade. Então, isso aqui é útil também para fazer pipelines que são lazy e não ficam alocando memória em etapas intermediárias.
Aqui também tem outra maneira de fazer visualizações, amostragem, né? Você pode amostrar 100 amostras daquele domínio, né? Com reposição ou não, e você vai ver que o resultado dessa transformação também é um view, né? Então você está sempre evitando o máximo possível ficar alocando geometrias tipo hexaedros e geometrias mais custosas. Então aqui a gente faz um exemplo também de reversão, né? Porque uma coisa importante nesses modelos de aprendizado ou geociência de dados é que você aplica uma sequência de transformações e você quer, às vezes, desfazer para voltar para o espaço de modelagem original. Então, às vezes, você quer, por exemplo, trabalhar num espaço de distribuição gaussiana multivariada, onde as correlações são zeradas, você aplica uma sequência de transformações para tirar as correlações, modela as variáveis como se fossem completamente descorrelacionadas e depois desfaz as transformações. E aí, esse pipeline que a gente constrói aqui, ele é reversível para algumas dessas transformações, né? Boa parte delas são reversíveis. Então, eu posso aplicar aqui, ó, uma pipeline que vai fazer o PCA e eu quero agora desfazer o PCA. Então, ó, eu aplico a pipeline com essa função apply, isso vai gerar um novo dado e uma variável que a gente chama aqui de cache, que tem todas as informações para desfazer a operação. Então, aqui, ó, eu gerei um novo dado que tem as minhas componentes do PCA e agora eu vou desfazer essa transformação. Então, eu vou pegar esse novo dado e vou reverter a minha pipeline usando aquele cache. Isso vai gerar o meu dado no espaço original, né? Vai voltar para as variáveis originais, desfazendo o PCA, né? Que é projetar e desprojetar. Né? Vai ter alguma perda em algumas dessas reversões, né? Porque as projeções têm perda às vezes, mas quando a projeção tem perda e pode ser revertível, isso é feito do mesmo jeito. É diferente de inverter, né? Não é uma função invertível, é uma função revertível, vamos dizer assim. E aí, nessa ideia de gerar transforms, eu vou fechar aqui agora com essa ideia de geociência de dados, que é uma coisa muito comum de fazer também, que é você usar esse padrão que a gente chama de split, apply, combine, né? Que na ciência de dados, quando você opera com dados tabulares ou com dados de forma geral, você tem esse padrão que se repete constantemente, que é o padrão de você agrupar dados por característica comum, aplicar uma transformação e depois combinar os resultados. E isso é muito utilizado para responder as perguntas de negócio, perguntas científicas que você possa vir a ter. E a gente provê nesse framework 3 macros, que são essas macros aqui, para executar esse tipo de operação com dados espaciais. Né? Então, tem uma macro que vai ser group by, uma macro transform e uma macro combine. Então, você vai, por exemplo, aqui, eu vou pegar aquele dataset que eu carreguei ali da mineração, que estava num arquivo CSV, que tinha as coordenadas do centroide. Né? Então, você viu que quando eu carreguei o dado, ele tinha uma coluna de geometria que era de pontos. Né? Então, aqui tem pontos em 3D, que são as coordenadas x, y, z, e eu quero converter esses pontos agora em hexaedros, por exemplo, ou em caixas, em box. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma função box, que pega um ponto e cria uma caixa em torno desse ponto. Né? Então, eu vou fazer, cria uma caixa que está centrada no ponto, mas tem a esquina esquerda inferior né, com coordenadas ponto menos 222 e a esquina direita superior como sendo ponto mais 222. Então, isso aqui está gerando uma caixa centrada no ponto. E agora eu vou aplicar essa função na coluna de geometrias. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aquele meu dataset, aplicar uma transformação que vai gerar uma nova coluna de geometrias, que é a caixa centrada naqueles pontos que são as minhas geometrias atuais. Então, isso aqui vai gerar um novo dataset espacial, né, que vai ter as mesmas features, mas as colunas agora vão ser caixas, que são essas caixas centradas naqueles pontos. Né? Então, tem uma quina inferior e uma quina superior. E aqui agora você vê que essas quinas formam o que a gente chama de um domínio, que é um geometry set. Né? Ele tem uma topologia como se fosse uma sopinha de geometria. Você não sabe quem está à esquerda de quem está à direita de quem, porque são caixas que não estão conectadas no espaço. Né? Então, você faz aqui acesso à coluna de geometria, você vai ver que são um monte de caixas num conjunto de geometrias. E aí, o que é que eu vou mostrar aqui agora? Vamos dizer que a gente está interessado em calcular, por exemplo, fazer perguntas científicas, né, ou responder questões que são estatísticas em cima desse dado espacial. Então, por exemplo, vamos assumir que a gente quer calcular o valor médio e desvio padrão de ouro que está dentro de cada tipo de geologia. Né? Então, tem uma coluna lá do dataset que é a geologia, que é o tipo de geologia, né, que está associado àquele domínio. E eu quero agora calcular o valor médio e desvio padrão da coluna ouro. Como é que eu faria isso, né?
Então, você vai ver que com 2 colunas aqui, com 2 linhas de código, você consegue calcular isso, que seria extremamente complicado de calcular manipulando a malha explicitamente, né? Então, você vai fazer assim. Tem essa macro que a gente carrega de outro pacote chamado chains, né? Que ela já vem carregada quando você carrega o geostat, que é uma macro que permite você colocar operações em sequência. Então, você vai pegar aquele dataset de blocos e vai enviar numa sequência de operações. A primeira operação vai ser agrupar o seu dataset pela coluna de geologia, e depois que você agrupar, você vai combinar cada subdomínio numa média. Então, você vai dizer, dentro de cada geologia, eu quero calcular o valor médio de ouro e o desvio padrão de ouro. E isso aqui vai gerar esse novo dataset que você vai ver. Ó. Na geologia C1, o valor médio de ouro é 0,5 e o desvio padrão é 0,1. Na geologia C2, o valor médio é 0,4 e o desvio padrão é 0,09. E aqui estão os domínios associados a essas geologias. Né? Então, você vai ter aqui um conjunto de boxes que está associado a essa média de desvio padrão, e aqui vai ter um conjunto de boxes que está associado a essa média e esse desvio padrão. E aqui como é que isso aqui opera debaixo dos panos, né? Então, quando você está fazendo esse chain, é a mesma coisa que operar em sequência essas duas operações. Né? Então, se eu pegar esse dataset de blocos e agrupar por geologia, você vai ver que vai criar 2 grupos, que são essas 2 geologias que a gente viu aqui em cima, né? C1 e C2. Isso, na verdade, é uma partição espacial do dado que a gente cria com esse objeto aqui, que tem 2 subdomínios, né? São 17 mil caixas na geologia 1 e 2 mil caixas na geologia 2. Né? Blocos ou caixas, né? E aqui embaixo, o que eu estou fazendo é aplicando agora nesses grupos a combinação que vai fazer aquele mesmo resultado. Né? Então, vou pegar esses grupos que estão naquela partição e vou aplicar a média e o desvio padrão para obter aquele mesmo resultado que a gente obteve lá em cima. Então, aqui é só mostrando como é que as coisas funcionam por baixo dos panos. Mas, em geral, você sempre termina usando essa operação de cadeia aqui, que sequencia uma operação atrás da outra para ficar um código mais compacto. E aqui tem um exercício que eu vou fazer também live, né? Então, vamos imaginar aqui que a gente está interessado agora em calcular a massa de ouro que vai ser extraída, né, de cada litologia. Então, a gente vai responder essa pergunta, né, digamos assim, você postula a sua pergunta científica, o que é que você quer responder, e você responde agora com uma combinação dessas 3 macros. Como é que a gente vai fazer? Aqui ele está dando passo a passo. Né? Então, eu quero calcular a massa de ouro dentro de cada litologia. Como eu sei que é dentro de cada litologia, eu vou começar agrupando por litologia. Então, eu vou fazer aqui a nossa transformação. Né? Então, como é que eu vou construir? Eu vou construir uma cadeia de operações nos meus blocos. E essa cadeia de operações vai começar com group by. Né? Então, eu vou agrupar pela litologia. Né? E você vai ver que quando eu executar aqui, ele vai gerar uma partição, né? Porque eu agrupei aquele dataset em 4 litologias, então tenho 4 conjuntos de caixas associados a cada uma das geologias. A cada geologia tem um conjunto de boxes. Em seguida, a operação 2 aqui é calcular a massa de ouro. E a massa de ouro ela pode ser calculada como produto de densidade, teor de ouro e volume daquela caixa. Então, você vai aplicar aqui uma transformação que vai calcular massa como sendo, né, a densidade, a coluna de densidade vezes a coluna de ouro, né, que eu chamei aqui de AU, vezes o volume daquela geometria. Né? Que aí o volume é uma operação geométrica que a gente provê nessas bibliotecas. Né? Então, se você fizer isso aqui, ele vai gerar uma nova coluna de massa, né, dentro de cada um desses grupos aqui. Não vai aparecer porque continua sendo um grupo. E, por fim, você vai combinar para ver o dataset final. Então, você vai combinar a massa como sendo a soma da sua massa dentro de cada grupo. Né? Então, se você fizer isso aqui, você vai ver que ele vai gerar um dataset onde cada litologia tem uma massa de ouro que vai ser extraída. Né? Então, aqui, peguei a litologia, uma massa, e esse domínio de litologia está associado a esse conjunto de caixas. Né? Tem 4 litologias, portanto, 4 linhas nessa tabela espacial. Né? E aí, no final, você pode calcular aqui qual a massa total. Você tem agora essa nova variável espacial, né? Você pode simplesmente somar o que foi calculado, né? Mined mass, que é a coluna de massa. Isso vai dar aqui 1.46, então a resposta seria essa. E a parte legal, de novo, né? Como esses datasets são todos datasets espaciais, você pode mandar isso para um viewer. Né? Então, se isso aqui é um dataset espacial, você joga no viewer
ele vai usar o MAC, né, que é aquela stack de visualização 2D, 3D, para gerar uma visualização dessas caixas em 3D com as diferentes features, né? A primeira vez que você roda, né, demora um pouquinho, que é compilando aquela função. Eu também estou fazendo essa videochamada aqui no Google Meet e já exige um pouco do navegador, mas aí você vai ter essa visualização 3D aqui da sua mina, né, no seu depósito, e cada cor aqui é uma variável, no caso aqui é a variável de massa total dentro daquela massa de ouro total dentro de cada domínio. Então são 4 aqui, ó. Tem um domínio azul escuro, um domínio azul claro, um domínio amarelo e tem algum outro aqui de alguma outra cor que a gente está plotando massa, né? Deixa eu ver se dá para plotar outra variável. Não, só massa que dá para ser plotada aqui nesse dataset. Então, isso facilita muito a sua exploração de dados, né, na geociências. Você pode operar com essas tabelas como se fossem tabelas, mas no fundo, elas são dados espaciais que você pode visualizar facilmente assim, no navegador ou no próprio desktop, usando o Mac, os diferentes backends do Mac. Então, acho que eu queria fechar essa sessão desse notebook especificamente aqui, ver se alguém tem perguntas ou comentários ou dúvidas, que a gente vai usando esse finalzinho aqui para tirar essas dúvidas.